Olá pessoal, estamos aqui para verificar as mudanças de estado físico que ocorrem com a água e a temperatura em que ocorrem. Nós já verificamos algumas escalas termométricas, mas no Brasil vocês sabem que nós utilizamos a escala Celsius e aqui nós vamos ter um termômetro graduado na escala Celsius. Vou retirar da base, que essa base vai ser utilizada para segurança, para não queimar a mão. Então, retirando aqui de dentro, nós iremos perceber que esse termômetro está aqui, ó, com o líquido vermelho, que vai indicar a temperatura, ou, por exemplo, aqui, ó, a temperatura ambiente. Agora, estamos mais ou menos a 24, 25 graus Celsius. E qual vai ser o procedimento? Nós teremos água natural. Nesse recipiente, iremos colocar gelo. Depois, colocar água natural e um pouco de gelo nesse recipiente, que é um becker de 500 ml, exatamente. E para finalizar, iremos para esse objeto que foi adaptado por mim, estava lá em casa, para não usar fogo, eu dei uma adaptada. E ele vai servir para elevar a temperatura da água, que ele tem um ferro ali dentro, que aquece, que é uma resistência, e aquece a água. E verificaremos a temperatura em que a água vai evaporar. E nesse objeto aqui, a temperatura do gelo, aqui é a temperatura da água com gelo, que vai ocorrer exatamente a fusão. Enquanto estiver ocorrendo a fusão, vocês vão perceber que a água e o gelo misturado, ou o próprio gelo, não passa de 0 graus Celsius. Então, vamos colocar primeiro a água aqui, a água natural. Vamos colocar aqui um pouquinho, colocar nesse copo. Pronto. Iremos mudar um pouquinho, colocar aqui a água natural neste copo e o gelo no becker. Bom, vamos verificar qual a temperatura que vai estar indicando essa água natural. Colocar o termômetro aqui dentro e esperar um pouquinho. Vou pegar um pouquinho de gelo para demonstrar para vocês também qual é a temperatura do gelo. Vamos verificar qual é a temperatura. Vamos colocar uma certa quantidade de gelo no becker e verificar qual a temperatura em que esse gelo se encontra, usando sempre a escala Celsius. Então, vamos verificar qual a temperatura em que se encontra a água, aproximadamente a temperatura ambiente. Então, 25 graus Celsius. Essa é a água, a temperatura ambiente aqui. Agora, vamos verificar a temperatura em que se encontra o gelo. Então, vamos colocar aqui, verificar um pouco. Então, vamos deixar o termômetro em contato com o gelo. Bom, agora tem que esperar um pouco em que ele entre em equilíbrio térmico. Lembrem lá o equilíbrio térmico, quando dois corpos trocam energia térmica ali e vão chegar na temperatura de equilíbrio. Então, vamos esperar um pouquinho que o termômetro vai chegar ao equilíbrio térmico. Então, vocês podem verificar que a temperatura do gelo é praticamente 0 graus Celsius. Verifique que no termômetro ele está indicando a temperatura praticamente de 0 graus Celsius. A água natural, nós vimos que ela está em aproximadamente 25 graus Celsius. Então, o gelo vai permanecer nessa temperatura. O que nós vamos fazer? Misturar um pouquinho de água com gelo para acelerar o processo. Só que iremos verificar a qual temperatura ocorre a fusão do gelo. Então, vamos verificar a temperatura agora, aqui do termômetro. Verifiquem. Observem que está exatamente a 0 graus Celsius. Agora, iremos acrescentar água natural e misturar um pouquinho para que acelere um pouco o processo. Só que esse processo ainda é lento, que é bom para a gente. Então, vamos lá. Vamos acrescentar um pouquinho de água. Agora, misturar um pouquinho essa água com gelo. Agora, vamos verificar qual temperatura vai estar indicando no termômetro.
iremos verificar que esta temperatura continua sendo 0 graus Celsius. Enquanto está em equilíbrio, ela continua sendo 0 graus Celsius. E se você deixar aqui até que todo esse processo se realize, vai continuar em 0 graus Celsius, porque não há mudança de temperatura numa mudança de estado físico. Apenas mudança, quando está acontecendo mudança de estado físico, não há mudança de temperatura. Então o gelo vai fundir totalmente. Quando ele terminar, quando ele se tornar totalmente água, que vai começar a mudar a sua temperatura. Aí já não é mudança de estado físico, é mudança de temperatura, que é o calor sensível que nós falamos. Então, nesse momento aqui, nós estamos falando de calor latente. Então, vocês podem observar, ó, ele continua em 0 graus Celsius. Vamos observar bem. Ó, ele continua lá em 0 e vai permanecer. Enquanto você estiver com o termômetro na água misturada com gelo, a água está fornecendo energia térmica para o gelo, o meio ambiente está fornecendo energia térmica para o gelo. E se você ficar aqui, ó, até esse processo acabar. Como é um processo demorado, nós já demonstramos que o gelo ele está lá em 0 graus Celsius, acrescentando água natural. O gelo transfere, no caso, a água transfere energia para o gelo e continua em 0 graus Celsius até que todo esse processo tenha terminado. E aí acaba a mudança de estado físico. Então vamos colocar essa água com gelo dentro desse recipiente aqui, ó. É o recipiente que vai ser utilizado para aumentar a temperatura, só que aqui ocorre mais rápido. Então vamos ligar e desligar um pouquinho até que esse processo ocorra lentamente e a água eleve sua temperatura. Então observem que no momento que tiramos o termômetro da água com gelo, ele vai começar a elevar a sua temperatura. Então ele vai começar a entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. Lógico, nós vamos colocar água com gelo no recipiente para aquecer e iremos perceber que ele vai aumentar de 0 ou já vai estar em aproximadamente 25 graus Celsius até 100. E quando chegar em 100, ele não vai ultrapassar esse valor. Ele vai permanecer, porque a água, a pressão de 1 atm, ela não ultrapassa 100 graus Celsius. Ela evapora a esse valor. Então, percebam que aqui a água ainda vai se encontrar a uma determinada temperatura. E se eu colocar, ela vai voltar, vai continuar descendo a temperatura ali e vai a 0. O problema que nós vamos fazer, causar aqui, que é proposital, é ligar essa resistência que irá aquecer essa água aos poucos. Agora eu vou colocar novamente no suporte para evitar queimar a mão. Esse termômetro vai indicar a elevação de temperatura. Enquanto a água estiver misturada com gelo, ainda não vai ocorrer a elevação de temperatura. Aqui, como a transferência é bem rápida, eu vou ligar e desligar um pouquinho, porque a água vai estar fervendo e misturada com gelo pode elevar um pouco. Mas se eu ligar e deixar um pouco, sempre misturando um pouquinho a água com gelo, para que o gelo derreta aos poucos. Mas essa água não vai elevar de 0 graus Celsius. Então eu posso ligar um pouco, desligar e perceber que aqui já elevou. No entanto, eu tenho que esperar esse gelo entrar em equilíbrio térmico com a água. Então aqui já elevou um pouco. No entanto, esse processo ele é muito brusco. Então por isso que ocorre a elevação da temperatura da água. Então aqui já percebam que praticamente o gelo derreteu, que é muito rápido. E a temperatura em que se encontra está em aproximadamente 25. Agora vamos elevar bem rapidinho a temperatura dessa água. Olha só a temperatura se elevando, já está em 60. E continua. Como falei, ele é um processo de transferência que ocorre muito rapidamente.
Então aí a água já está ultrapassando 60, 70 graus Celsius praticamente. Vou desligar um pouco, o processo é muito rápido e pode queimar a mão. Então a água já está praticamente evaporando e continua se elevando a temperatura. Vamos ligar novamente, verificar. Então acompanhe que ela subiu de 0 no gelo e água com gelo. E agora ela está em aproximadamente 75. Então só há mudança de estado físico do gelo para a água. Depois apenas mudança de temperatura. E essa mudança ainda continua. Até chegarmos em 100 graus Celsius, que não pode ser ultrapassado. Chegou em 100 graus Celsius, a água vai se transformar em vapor. A água líquida se transforma em vapor. Então aqui já estamos à temperatura que a água está entrando em ebulição. Então desligar um pouquinho, mostrar o termômetro para que vocês observem, pois já está subindo o vapor, está a 90 e pouquinho. Vamos deixar aqui para que ele atinja a temperatura de 100 graus Celsius. Agora, para não queimar a mão, vou retirar o termômetro de dentro do objeto e vou ligá-lo, deixando apenas em contato com o vapor de água. Então ele vai chegar à temperatura de 100 e vai parar. E nesse momento a água não ultrapassa. Então se você está lá em casa fazendo uma comida, por exemplo, você atingiu a temperatura de ebulição e a água começou a ebulir. Se você deixar o fogo alto, ele apenas vai evaporar mais rápido, mas não ultrapassa 100 graus Celsius. A água continua evaporando em 100. Se o fogo está baixo, o processo é mais lento. Se o fogo está alto, o processo é mais rápido. Mas a água não ultrapassa 100 graus Celsius. Vamos observar que a temperatura está praticamente em 100 graus Celsius. Quando chegar em 100, eu vou tirar, deixar apenas no vapor. Vai observar que não há mudança de temperatura. E daí não vai passar de forma alguma. E vai permanecer nessa temperatura, pois, como foi falado, a água não ultrapassa 100 graus Celsius. E aí está verificado experimentalmente que a água funde a 0 graus Celsius, o gelo se torna água, a água eleva de 0 até 100 e não passa de 100, chegando ao seu limite, que é 100 graus Celsius. Então não adianta aí você achar que vai... eu vou aumentar a temperatura, a chama do fogão lá, da boca do fogão, porque a água vai ficar mais quente. Não fica. Chegou em 100, evapora, estando baixo ou alto. O processo só é acelerado. Então está verificado, foi mostrado para vocês, usamos o termômetro que já foi falado nas aulas, a escala Celsius, e vocês aprenderam como ocorre e quais são as temperaturas de fusão e de ebulição. Beleza? Então até a próxima, gente.